Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para mim e para você. Uma das coisas que Jesus mais ensinou para nós na palavra de Deus, que é sobre a vontade de Deus e a minha vida, a vontade de Deus e a sua vida. E eu quero assim começar essa palavra nesta noite lendo, né? Lembrando aí aquela oração, famosa oração que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. É considerado a oração modelo. Diz assim, Pai Nosso, se você quiser, você pode até falar comigo aí na sua casa. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós vamos falar sobre seja feita a sua vontade, a vontade do Pai, né? Então, é interessante, por que a oração modelo? Não sei se você já percebeu isso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, não só porque ela é bonita, mas porque ela contém princípios que alcançam o coração de Deus por ser uma oração modelo. Qual o primeiro princípio dessa oração que Jesus nos ensinou? Não mexer com o primeiro princípio, depois o segundo, que é o que nós vamos dar o destaque. O primeiro princípio dessa oração é começar orando, honrando a Deus, glorificando a Deus. A oração começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, um reconhecimento da soberania de Deus, o reconhecimento do senhorio de Deus, o reconhecimento de que Deus é um Deus santo. Então isso é importante, isso. A começar uma oração, porque a gente começa a oração, né? Eu começo pedindo, eu começo reclamando. Não, a oração modelo que Jesus ensinou, a mim, a você, os discípulos, começa exaltando o Senhor, começa reconhecendo a presença de Deus, começa reconhecendo que Deus está ali presente, e é um Deus santo, é um Deus que está é um Deus soberano, um Deus que está sobre nós. E o segundo princípio é o que eu quero falar nesta noite: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o segundo grande princípio na oração modelo do Pai Nosso. Se você não sabia, assim, nós vamos aprender hoje. Que princípio é esse? É que depois que a gente exalta a Deus, depois que você reconhece Deus na sua vida, então você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero que venha o teu reino sobre a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Então, a ideia é que você quer ver a vontade de Deus sendo realizada aqui na terra. Do jeito que é feito no céu, né? Aqui na terra, na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios. Então, quando você ora a Deus: seja feita a tua vontade, venha o teu reino. O reino de Deus é bom, o reino de Deus é luz, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é verdade que liberta. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando nós oramos assim, parece que não. Mas nós estamos falando: Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade, a começar na minha vida, nos meus negócios, na minha casa, naquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou realizando. Então, faça-se a tua vontade, aqui na terra, neste lugar, como é feito no céu. Né? E aí, peguei aqui alguns textos interessantes, que vai falar sobre a vontade de Deus. E aí eu quero compartilhar com você de forma muito dinâmica. Mateus, por exemplo, no capítulo 7, versículo 21, olha só que interessante vai dizer aqui. Vai falar sobre a salvação. Olha só: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, disse Jesus, que está nos céus. Então é interessante que Jesus está dizendo para nós aqui. Todo mundo acredita em Deus, né? Todo mundo tem uma religião, mas Jesus está dizendo: não é aqueles que dizem Senhor, Senhor, né, que vai entrar no reino dos céus. Porque não adianta ser religioso, não adianta falar em Deus, mas não fazer a vontade de Deus. Está vendo como é importante a vontade de Deus em nossas vidas? A vontade de Deus em nossas vidas é o reino de Deus em nossas vidas.
Eu quero convidar você hoje à noite a pensar nisso. Se você está vivendo dentro da vontade de Deus, se você está fazendo, realizando a vontade de Deus. Mas o outro texto interessante vai falar sobre família. Se você faz parte da família de Deus, isso é interessante. Não, pastor, eu sou filho de Deus. Não, eu também sou filho de Deus. Todo mundo diz assim, né, no popular, né? Mas será que você faz parte da família de Deus? Será que você faz parte da família de Jesus? Ah, não, eu faço parte daquela igreja. Será que aquela igreja faz parte da família de Jesus? Tem que pensar desse jeito. E aí, Mateus 12, 50, Jesus vai nos ensinar isso. Olha só que interessante o texto de Mateus 12, 50. Depois vamos concluir com isso daí. 12, 50 diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha só que maravilha! Olha só que revelação de Jesus para mim e para você, né? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, né? Oração do Pai Nosso, seja feita tua vontade aqui na terra como no céu. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus diz: esse que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É minha família. Essa é minha família. Então, tipo assim, não importa se você tem uma religião, não importa se você vai à igreja, não importa se você se sente uma pessoa boa. O que importa, meu amigo, o que importa para mim, na minha vida e para você, para que a nossa vida tenha sentido e tenha futuro aqui e na eternidade, é se eu e você estamos realizando a vontade de Deus. Se eu e você estamos vivenciando o reino de Deus, porque nós oramos uma oração tão bonita, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como seja a tua vontade na minha vida. Então, você quer fazer parte da família de Jesus? Deus te chamou para fazer parte dessa família. Mas você faz parte da família quando você está preocupado, está trabalhando, está orando, está buscando a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Um outro texto também interessante é João 6,38, que vai falar sobre o propósito de vida. Qual o propósito da sua vida? Né? O que você tem feito da sua vida? E aí eu vou ler aqui para vocês, olha que interessante, 6,38, João 6,38. Porque Jesus falando aqui, olha só que interessante, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Então, interessante, aqui está falando sobre propósito de vida. Eu não sei como você tem gastado a sua vida, eu não sei as suas energias, o seu recurso financeiro, a sua família, mas o próprio Jesus disse, ó, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai que está no céu. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Se Jesus, que é Jesus, meu amigo, se Jesus, que é Jesus, meu irmão, minha irmã, amada igreja, desceu do céu à terra para fazer a vontade do Pai, não a vontade dele mesmo, então eu e você, todos nós somos convidados a viver a oração do Pai Nosso, a abrir mão das nossas próprias vontades, do nosso querer e às vezes até mesmo dos nossos sonhos para realizar e fazer a vontade do Pai. O que vai prevalecer, amados amigos, é a vontade de Deus. Nós fazemos planos, nós criamos metas, mas o que vai prevalecer na minha vida, na sua vida, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é abençoadora, ela é maravilhosa. E o último texto aqui, o outro texto aqui, é 1 Tessalonicenses 4,3, é o penúltimo texto dessa noite. Diz assim, olha, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha só que interessante como que a Bíblia vai descrevendo a vontade de Deus, né? Como que a Bíblia vai descrevendo a vontade de Deus? Você sabia disso? Que a vontade de Deus é a sua, a minha, a nossa santificação? É viver uma vida limpa? É ver você conseguir andar de cabeça erguida? Ser uma pessoa de caráter? Ser uma pessoa de palavra? Ser uma pessoa que tem humildade? Né? Santificação, ser uma pessoa pura. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa
santificação. Como é que está a sua vida, meu jovem, você que está me ouvindo, né? Pai de família, dono de casa, esposo, marido, mulher, filhos, casais de namorados. Como é que está o relacionamento de vocês? Como é que está a vida de vocês no que diz respeito à santificação? Porque lá tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso. A Bíblia é maravilhosa, vai dizer o seguinte, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então Deus é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, olha só, uma das vontades de Deus é que você seja uma pessoa santa. Uma pessoa, santidade significa uma pessoa separada para Deus, para fazer a vontade de Deus. E é importante, eu preciso refletir, pensar todos os dias se eu estou vivendo para fazer a vontade de Deus, porque vale a pena fazer a vontade de Deus, é recompensador, você sabia disso? Você sabia que Deus nos recompensa? Nós não merecemos, não. Mas Deus tem prazer em nos recompensar como os filhos se nós fazemos a vontade dele. Além dos privilégios que nós recebemos de ser filhos de Deus, família de Jesus, ele nos abençoa porque nós agradamos a ele. A nossa vida, nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos para glorificar a Deus e fazer a vontade de Deus. E aí você viu que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que você seja salvo. A vontade de Deus é que você seja família de Deus. A vontade de Deus é que o seu propósito de vida esteja voltado para Deus. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa santificada, uma pessoa pura, uma pessoa de caráter. Então eu quero pensar com você aqui sobre a vontade de Deus. Eu não sei o que você está fazendo neste momento. Eu não sei em que circunstâncias você está vivendo, o que você passou hoje, no dia de hoje, nessa quarta-feira. Eu não sei como está sendo a sua semana. Mas eu quero colocar aqui, assim, de propósito, algumas circunstâncias que têm a ver conosco, têm a ver comigo, têm a ver com você. Por exemplo, quando você foi fechar um negócio, finanças, né? Como que você conseguiu lidar com a vontade de Deus? Buscou tirar todas as vantagens possíveis do outro? Você procurou fazer o seu melhor para sair totalmente na vantagem do seu negócio? Como é que é? O que importava era você ganhar, você faturar bem, você... Como é que você pensa nisso daí? A vontade de Deus é boa, é o amor cristão, é o cuidado uns com os outros. Deus ama a cada um de nós, Deus ama o ser humano. Então, como é que você conseguiu lidar com isso? Quando você foi negociar hoje, ou essa semana, quando você foi comprar um carro, vender um carro, quando você foi vender um terreno, quando você foi fazer o seu comércio. Houve mentira? Você falou que estava caro quando foi comprar e quando depois se comprou, saiu rindo, dizendo ganhei vantagem? Como é que funciona isso na sua cabeça? Como é que funciona isso no seu coração? Como é que você olha o seu próximo? Né? Como é que você vê isso? Então, é um dos meios para você perceber se você está vivendo a vontade de Deus ou não. Mas quer ver uma outra circunstância interessante? Quando você e seu cônjuge estão em plena discussão, né? Às vezes brigando no cartório, no fórum em relação a dinheiro, a filhos, com quem vai ficar, discutindo herança, divisão de bens, às vezes estão discutindo o dia a dia da família, brigando, xingando, ficando nervoso, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mas depois que passa isso, onde entra a vontade de Deus aí? Né? Onde que entra a vontade de Deus? O rei de Deus aí no seu casamento, na sua casa. Onde fica a vontade de Deus aí? Quando a oração que um dia você já fez, ou às vezes faz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então como é que fica, no meio da briga conjugal, a vontade de Deus, a pessoa de Deus que é santo no meio de vocês? Dá para refletir sobre isso? Dá para você pensar sobre isso? Porque pode terminar melhor, né? Pode terminar melhor essa discussão entre marido e mulher. Pode haver um crescimento, pode haver um quebrantamento, pode haver humildade, pode haver melhorias por causa
da necessidade, por causa de lembrar da importância de fazer a vontade de Deus. Lembrar que um dia você também orou, seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra, aqui na minha vida, aqui nessa discussão agora, como no céu. Mas quer ver uma outra circunstância interessante, circunstância? É quando você tem que lidar com seus filhos, né? Ou quando você tem que lidar com seus pais, ou quando você tem que lidar com os outros, nos seus relacionamentos interpessoais. Onde está a vontade de Deus nisso? Né? Quando requer, a gente tem que, por mais que a gente está lidando com os problemas da vida, de pressão e tensão, e depois, como é que fica a vontade de Deus na sua vida? Como que você vai lidar com isso diante de Deus? Se a vontade de Deus é boa, é agradável, Deus sempre tem o melhor para nós. Você tem preocupado com isso? Com a vontade de Deus quando está lidando com seus filhos, quando está lidando com seus pais, quando está lidando com as pessoas? Né? Aconteceu? Aconteceu. Mas e agora? E a vontade de Deus? Né? Porque às vezes você pode, aí eu e você podemos errar. Mas e a vontade de Deus fica onde? Né? Então, às vezes, os sentimentos nos levam a decisões, a gente pensa tantas coisas, mas a gente não precisamos pensar na oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensinou, aonde está, eu quero que seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor para mim e para você. Você já pensou nisso? Na vontade de Deus? O Deus que te abençoa, o Deus que te dá força para trabalhar, o Deus que dá saúde para os seus filhos, para você, né? O Deus que você fala assim, graças a Deus, né? Ah, que bom, graças a Deus. Você reconhece Deus. É importante que você busque fazer a vontade de Deus. Eu estou encerrando. A última circunstância aqui é quando você tem que lidar com a igreja de Cristo. Né? Não importa qual igreja você faz parte, de alguma igreja você faz parte, alguma congregação cristã, onde você está se reunindo com o propósito de buscar esse Deus maravilhoso e fazer a vontade de Deus. Porque um dos lugares para a gente aprender a fazer a vontade de Deus é na igreja, junto com os irmãos, entendendo, compreendendo, conversando, né? Crescendo. Aí quando você tem que lidar com a igreja, de forma geral, né? Para ser útil à igreja, que é a igreja de Cristo, para fazer valer a sua presença, para você ser uma bênção ali, você ser um instrumento de Deus através da igreja. Como é que você tem visto a vontade de Deus? Como é que você tem percebido a vontade de Deus? Como é que você tem vivido a vontade de Deus? É importante você pensar nisso. Você é importante na igreja. Eu sou importante. Jesus fundou a igreja para que nós estivéssemos nela, fazendo parte dela, porque ela é a família de Deus. Talvez você passou por um problema na igreja, uma decepção no passado na igreja, né? Como você está lidando com isso? Às vezes você tem uma esposa que é crente, você não é, e você às vezes não olha bem, não tem bons olhos com a igreja. É a igreja de Cristo, né? Então, assim, tem várias circunstâncias relacionadas à igreja de Cristo, onde ali se prega a palavra de Deus, a vontade de Deus, e que você precisa refletir como que eu estou lidando com isso, com a igreja de Jesus, com o povo de Deus, né? Com as coisas de Deus, ok? Então, eu quero que você reflita nisso nessa noite, né? E eu quero caminhar para o final. Último texto dessa noite, Romanos 12. Esse texto é maravilhoso. Romanos 12 é 1 e 2, mas é só o versículo 2 que vai servir para nós. Diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, Deus deseja que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para você experimentar, você tem que vivê-la. Para você experimentar, você tem que saber qual é a vontade de Deus. Para você saber qual é a vontade de Deus, experimentá-la e vivê-la, você tem que fazer essa oração de forma mais compreendendo que você está na presença de Deus. Você, Senhor, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero entender isso, eu quero perceber isso.
o Senhor na minha vida, fazendo, eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda a fazer a tua vontade, porque às vezes eu sou fraco, eu tenho dificuldades e eu não sei muita coisa, eu quero aprender do Senhor, então eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade no meu casamento. Seja feita a tua vontade nos meus negócios. Seja feita a tua vontade na minha família. Seja feita a tua vontade na minha igreja, no meu ministério. Seja feita a tua vontade nessa questão que estou vivenciando. Seja feita a tua vontade. Entendeu? É importante que a gente entenda que Deus está cuidando de todos nós. E Deus tem os seus propósitos em cada área de nossas vidas. E nós somos mais felizes, somos de fato felizes quando nós fazemos planos, temos metas, mas estamos sempre orando, buscando a direção de Deus para dizer, Senhor, eu fiz essa meta, eu fiz esses planos, mas qual é a tua vontade? O Senhor aprova isso? Não aprova? Qual é a tua vontade? E aí você sente a iluminação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você sente Deus falando no seu coração, né? E aí você caminha de forma mais vitoriosa, você caminha de cabeça erguida, firme com o Senhor, sabendo que as batalhas virão sempre, as dificuldades, né? E às vezes até as perdas, mas você está caminhando firme e vitorioso porque você está dentro da vontade de Deus, e quem está caminhando na vontade de Deus não tem derrota, só tem vitória em nome de Jesus, porque Deus é contigo, porque Deus é com aquele que faz a vontade dele. Então Deus quer que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, e aí então eu quero encerrar a palavra minha de hoje com uma pergunta final. Uma pergunta. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você viveu essa semana. Eu não sei. Eu sei de mim. Mas eu quero que você pense nisso. Talvez está aí passando na sua cabeça. Não, eu fiz sim, eu fiz essa, mas eu acho que eu fiz certo, tal. Onde eu vou aferir se eu estou na vontade de Deus ou não? Né? Como que eu vou medir isso? Como é que eu vou saber? Eu preciso saber de alguma maneira se eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque nem sempre você vai sentir ouvir a voz de Deus. Você está vivendo ainda experiência com o Senhor, está crescendo, está caminhando. Né? Então, eu queria, pastor, uma forma mais prática para entender, para saber se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou no caminho do Pai, se eu estou cumprindo, se eu estou trazendo o reino de Deus para a minha vida, se eu estou caminhando na direção certa. Então, tem uma pergunta muito interessante para mim, para você, para cada um de nós, para cada um que está me ouvindo. Qual a sua dúvida, o problema que você está vivenciando, as questões? Faz essa pergunta. No seu lugar, no meu lugar, o que faria Jesus? Que decisão ele tomaria? Entendeu? Toda palavra que sobre a vontade de Deus foi Jesus que nos ensinou. Quando ele estava lá no Getsemane, ele sabia que ia sofrer a morte de cruz. Ele foi lá orar 3 vezes diz, Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Jesus, como o homem, ele não quis ir para a cruz. Seria muito difícil. Mas no final da oração ele sempre dizia, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, eu não sei como está o seu coração, a sua mente, eu não sei como está a sua casa, a sua família, como é que você decidiu as coisas, os seus negócios, não sei como está o seu coração, né? Às vezes a gente está diante de tanta luta, tanta batalha, a gente comete erros, comete falhas, a gente lidar com erros dos outros também, é difícil, o dia a dia é difícil. Como diz o popular, matamos leão todos os dias, né? Mas, refletindo aí para a gente terminar essa palavra dessa noite, antes de você tomar qualquer decisão, no seu lugar, o que Jesus faria? Olha bem para mim. O mesmo Cristo que eu estou pregando, que está aqui ao meu lado, meu Senhor e Salvador, é o Cristo que está aí com você, eu creio. Ele está presente aí na sua casa. Onde você estiver com o seu celular. Porque Deus é cuidador, Deus ama, Deus Ele deseja que nós façamos a sua vontade, que Ele sabe que nós somos felizes fazendo a vontade dEle. Então pensa nisso antes de tomar a decisão. Eu não sei qual decisão você está tomando. Talvez você está tentando se separar da sua família, do seu casamento. Talvez você está pensando em se suicidar. Talvez você está pensando
em fazer um negócio e tirar toda a vantagem e deixar a outra pessoa no osso. Talvez está dizendo, vai desvalorizar as coisas do outro para depois sair cantando vitória dizendo, saí na vantagem. Não pensa assim não. Pergunta para você mesmo, no meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Pensa, reflita, porque com certeza Jesus nos dá uma direção diferente, uma direção santa, uma direção abençoadora para ambos os lados. Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus abriu mão de tudo para fazer a vontade do Pai. Ele nos convida, a palavra de Deus nos convida para a gente abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, daquilo que nos domina, para dar lugar à vontade do Pai. Eu encerro minha palavra com os dois primeiros princípios da oração modelo. Pai nosso que estás nos céus. Ora comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus te abençoe. Pensa no que Jesus faria no seu lugar. Não tome decisões precipitadas. Deus quer te ver abençoado, feliz, fortalecido, cabeça erguida e vitorioso. Porque Deus o ama e você é filho dele, você é filha dele. Tá bom? Então não tome decisões apressadas, não tome decisões sem estar sendo orientado por Deus. Pergunte assim, Jesus, pensa assim, reflita nisso. No meu lugar, o que Jesus faria? Né? E aí tome decisão segundo a vontade de Deus, tá bom? Você vai ser feliz nas suas decisões, mais feliz nas suas decisões, mais sábio, né? E mais bem-sucedido.